Olá! Quero começar o nosso programa de hoje trazendo para vocês uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, e diz assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Existem Bíblias que trazem traduções diferentes e que dizem: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Já parou para pensar nisso? O Senhor trazendo uma orientação através de Tiago é lógico, dentro de um contexto específico, para um povo, mas vamos tentar trazer isso para os dias de hoje. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou como diz aqui nessa tradução que eu disse para vocês, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Que interessante nós refletirmos sobre isso. Eu repito que aqui Tiago está falando em um contexto específico, para um povo específico. No começo do livro de Tiago, ele inclusive explana para quem ele está falando e nós sabemos que tem um contexto, mas como a palavra de Deus é viva, é eficaz, nós vamos tentar trazer isso para uma reflexão nossa hoje. E eu queria que você pensasse sobre isso, eu queria que eu pensasse sobre isso. O que nós temos pedido? Por que nós temos pedido? Para que nós temos pedido? Nós precisamos, muitas vezes, mudar o ângulo em que estamos enxergando as nossas próprias vidas. E podemos, então, exercer algo muito importante. Ontem a gente fez artesanato e na plaquinha em que a gente fez o artesanato estava lá, gratidão. Será que nós estamos aprendendo a ter gratidão, como dizia na plaquinha que nós fizemos? Gratidão pela vida, que é um grande presente? Será que nós conseguimos reconhecer que todos os dias o dia começa e nós temos chance de fazer tudo de novo? Eu sei que nem sempre tudo sai como a gente planejou, nem sempre tudo está aos nossos olhos perfeito, mas será que a gente tem pedido e não tem recebido porque a gente tem pedido da maneira errada? Porque a gente não tem entendido qual é o principal propósito na nossa vida e nas coisas que acontecem ao nosso redor? Que a gente possa aprender. Que a gente possa pedir para que o Senhor nos dirija e nos dê sabedoria, até mesmo na hora de pedirmos, para que aí possamos alcançar as coisas. Depois medite. Eu li aqui o versículo 3 do capítulo 4, mas o livro de Tiago é um livro curtinho, vale a pena você meditar em todo ele. O nosso programa está no ar. Muito boa tarde, obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados nas redes sociais. Eu estou sempre te esperando no meu Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Você participa através das redes sociais, deixando a sua sugestão de tema, enviando seu comentário ou durante o programa fazendo a sua pergunta para que a sua dúvida seja esclarecida. Você pode também ligar para a 0 Operadora 11 3337 5886. Hoje a gente vai entender sobre fibromialgia com o Dr. Marcos Pai, que é fisiatra e já está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Tem hoje também uma conversa sobre a arte no Brasil. Eu vou falar com a Andréa Araújo, que é artista plástica. Eu convido você então a participar através das redes sociais ou pelo telefone. E agora a gente já começa com muita informação, dando aquele giro. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, você de casa. É o Giro 708. Olha, as empresas de tecnologia defendem que os robôs não foram feitos para tirar o emprego de ninguém. Segundo eles, são feitos para aperfeiçoar o estudo. Nas próximas Olimpíadas, no entanto, os robôs estarão com tudo. Robôs escalados para as próximas Olimpíadas foram revelados em Tóquio. A Toyota apresentou 5 diferentes modelos. Os mascotes Mirai Toa e Somaiti já conquistaram as crianças. Os sentimentos dos androides são refletidos em seus olhos. Eles podem exibir corações ou estrelas, dependendo das emoções. O robô piscou os olhos e moveu as pernas. Ele também acenou para mim. Fiquei impressionado que o robô pode acenar e apertar as mãos. Outros robôs ficaram encarregados da recepção de convidados e transporte de equipamentos. Também devem auxiliar portadores de necessidades especiais. E o giro vai seguindo. Vamos entender um pouco como funciona um poderoso elemento da natureza, o furacão.
Furacões acontecem em áreas de baixa pressão atmosférica e sua destruição é 10 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima. Fenômeno típico de verão, um furacão, ciclone ou tufão se forma nas águas quentes do oceano, em certas condições, como temperatura da água igual ou maior que 26,6 graus Celsius em uma profundidade de 50 metros, quantidade suficiente de umidade atmosférica e tempestade tropical com ventos fortes. Quando o ar quente entra em contato com a superfície do oceano, isso provoca a queda da pressão atmosférica e se forma uma espiral de ar frio. Esse ar, instável e carregado de vapor d'água, forma nuvens e produz tempestades que aumentam de intensidade na proporção do calor e da umidade. Movendo-se a cerca de 30 km por hora, geralmente de leste a oeste, essas tempestades têm diâmetro que varia de 300 a 1000 km, podendo durar uma semana e percorrer milhares de quilômetros. A escala Saffir-Simpson tem 5 níveis. Chuvas torrenciais com ventos de mais de 117 km entram na categoria 1 e os que passam de 250 km por hora entram na categoria 5. No epicentro, o olho do furacão forma uma coluna de ar de 8 a 100 km de largura, mas suficientemente calma para permitir o voo de um pássaro. O ciclone começa a se dissipar quando toca a terra ou em contato com águas mais frias. Para muitos climatologistas, o aumento da quantidade e intensidade dos ciclones é causado pelo aquecimento global. Muito bem, a gente encerra com a corrida espacial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas nazistas fizeram experiências com pessoas, vivas inclusive, também crianças. Agora, muitos desses cientistas foram levados para os Estados Unidos para ajudar a desenvolver o país e criar foguetes e ciência de ponta. Huntsville, no norte do Alabama, é popularmente conhecida como a Cidade Foguete. O local se tornou um centro espacial fundamental após a chegada, com o final da Segunda Guerra Mundial, do alemão Wernher von Braun, projetista do foguete que levou o homem à Lua em 1969. 50 anos depois, Huntsville celebra e relembra o famoso engenheiro aeroespacial, mas também vive uma polêmica por seu passado nazista. Temos sentimentos conflitantes sobre isso, sobre o que aconteceu no passado. Acho que muita gente disse, formemos nossa opinião sobre a equipe de cientistas alemães com base no que sabemos deles, como se integraram na nossa comunidade. Chegaram na década de 50, depois que passou o que quer que tenha acontecido. Von Braun trabalhou para o regime nazista projetando os foguetes V-2 que bombardearam Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Ao fim do conflito, se rendeu aos Estados Unidos oferecendo toneladas de documentos e uma centena de seus melhores engenheiros. Os cientistas se instalaram em Huntsville, então um local rural e agrícola, onde uma base militar foi transformada pelo exército em um centro para o desenvolvimento de mísseis. The Germans, of course, were a diverse community. There were some. Os alemães eram uma comunidade diversa. Havia alguns oportunistas que queriam avançar na carreira, outros que provavelmente se sentiram pressionados para se unir ao partido nazista, mas também certamente outros que eram entusiastas dos nazistas. There were certainly others who were enthusiastic Nazis. 70 anos depois da chegada dos alemães, seus descendentes os defendem e asseguram que eles não tiveram escolha sob o regime de Hitler. Margret von Braun, filha do polêmico engenheiro, diz que seu pai não falava em casa do passado nazista e recorda dele como um fanático da aventura aeroespacial. Se estivesse aqui hoje, se surpreenderia e se decepcionaria que não vamos à Lua em muito tempo. Também que não fomos a Marte, que era realmente seu objetivo. Apesar da polêmica, em Huntsville muitos lembram que graças à equipe de von Braun, os Estados Unidos foram o primeiro e único país a colocar os pés e a bandeira na Lua. E você pode me seguir pelo Instagram, @João_Ruth. Quero convidar você também para assistir o Fatos em Foco deste domingo, à 13h, com informação, entretenimento e cultura, a nossa revista eletrônica.
Jaqueline, volto semana que vem, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Até lá, se Deus quiser, João. Tchau, tchau. Eu quero te lembrar também que eu preparei consulta ao doutor, temas bíblicos junto com a nossa equipe, justamente para que você possa ter informação da palavra de Deus. E o assunto desse final de semana vai ser namoro, de acordo com a Bíblia. A gente fala sobre esse assunto e eu te espero às 20h30 nesse domingo no Consulta ao Doutor, temas bíblicos. E agora a gente tem informação ao vivo das ruas. Alguma coisa me diz que vai dar água na boca. Para mim e para muita gente que está em casa. Vou falar com a nossa repórter Jéssica Marques. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Oi, Jaque, muito boa tarde, é isso mesmo, viu? Vai dar muita água na boca, porque olha, com licença para o pessoal que estiver de dieta. Hoje falamos diretamente da Estância Turística de Ribeirão Pires. Neste espaço aqui, olha, vai acontecer um festival que já está na sua 13ª edição. 13ª edição do Festival do Chocolate. Aqui começou já, olha, desde o dia 19 de julho. Vai até agora comecinho de agosto, mas dá tempo para vir conferir. Este espaço dá para vir, tem show, tem muita programação, tem muita coisa boa aqui, além de, claro, muito chocolate. Se você está de dieta, acho que você vai passar um pouquinho de vontade. Para entender um pouco mais do festival, vamos conversar com o Gabriel Rocon. Ele é vice-prefeito daqui de Ribeirão Pires. Muito boa tarde, Gabriel. Queria começar te perguntando, conta um pouquinho mais pra gente sobre esse 13º festival, essa 13ª edição, o que tem de novidade, o que o pessoal pode conferir aqui. Boa tarde. Muito obrigado pela Rich TV aqui pela cobertura. Eu estou aqui do lado da nossa princesa do chocolate. O festival, o 13ª edição do nosso festival espera todos vocês com muita gastronomia boa, com muita música boa. A gente no final de semana passado, a gente já teve diversos shows bons do Thiaguinho, do Melim, da Blitz. Esse final de semana a gente espera vocês com o Lucas Luco, com Yasmin Santos hoje, o Lucas Luco no domingo e no sábado Alice Brandão e o Diogo Nogueira. Olha só, nem somente chocolate as pessoas podem conferir aqui. Tem de ser, começa sexta, né? Toda sexta-feira. Sábado, domingo também, tem programação para criançada. Quando vir, qual que é a idade mínima, assim, mais ou menos 2 anos, se eu não estou enganada? Além disso, tem ingresso, como é que faz para participar? Isso foi uma ideia do nosso prefeito Kiko, no qual tenho a honra de representá-lo aqui. A partir de 2 anos, a gente troca o alimento, exceto açúcar e sal, pelo seu ingresso. Essa festa é uma festa voltada para o social, no qual a gente alimenta diversas entidades, diversas famílias aqui de nossa cidade. Então venham aqui, troquem o ingresso, troquem o alimento. Aqui na porta mesmo já consegue fazer essa troca e entre aqui, deguste da nossa gastronomia e aproveite os shows das bandas municipais, das atrações infantis e também das atrações tops aqui do Palco 1. Perfeito, Gabriel, muito obrigada por todas as informações e claro, já que esse evento que vai até dia 4 de agosto, tem uma pessoa aqui que tem muita história para contar, ela já participou de, claro, 13 edições. Dona Evete Salada, ela é empresária, tem um histórico aqui e conta um pouquinho só pra gente, Dona Evete. O pessoal de casa que quer descobrir um pouquinho mais, vou até passar na frente dela um minutinho, ó, pra gente ficar desse lado. E eu queria saber o que você achou dessa edição para as edições anteriores, dessa cidade incrível que você também é moradora daqui. Sim, sou moradora há 60 anos, então por isso que eu tenho bastante história, né? Jurássico. Mas nós estamos na 13ª edição, né? A cada ano os governantes vão melhorando, né? O turismo da cidade está se desenvolvendo, graças também à nossa festa do chocolate, que atrai bastante público. Então eu fico muito feliz e através desse festival também nós geramos a economia da cidade, né? Cada chalé, temos 35 chalés de gastronomia, mais 15 de artesanato, e fora os outros que vêm. Então, isso é uma forma de alavancar a economia nossa, nós empregamos pessoas a trabalhar. No meu chalé tem 10 pessoas trabalhando, né, eventual. As cidades criam vida, movimento, então é muito bom estar aqui. Fora que é super delicioso, né? Sim, olha, gente, Dona Evete estava me contando aqui, ela sabe a história todinha de Ribeirão Pires, ela sabe a história, sabe o festival, ela conhece tudo. Dona Evete, muito obrigada desde já. Ela, olha, tá aqui com uma demonstração de um potinho azul, que ela é empresária do chocolate, do potinho azul, né? Visitadora, Jaque, obrigada pela oportunidade em vir nos visitar em Ribeirão Pires, né? E venha saborear o nosso chocolate. Eu não tenho ainda o produto pronto, que a minha produção começa às 18 horas, mas venha descobrir o que tem dentro desse potinho azul, que ó, é tudo de bom, é top, tá? Já até ficou um mistério, né, Dona Evete? Muito obrigada e vamos continuar aqui mostrando, claro,
muito chocolate, porque o Kleber Pereira, ele é empresário e tem muito chocolate aqui nessa barraca incrível, que eu já gostei, já olhei, que tenho certeza que quem tá em casa, olha, tá de dieta, tá se arrependendo. Jaqueline Stefano, que está lá, também está com água na boca. Conta um pouquinho mais sobre o que vocês têm aqui para demonstração, o que apresenta para o público aqui. Maravilha, nós trouxemos para Ribeirão Pires uma franquia que tem mais de 80 unidades em todo o país. Ela é especializada em cookies americanos, tá? Todos eles são à base de chocolates belga e em pedaços. Outra diferença que caracteriza o nosso produto como um diferenciado são os pedaços de chocolate, não gotas, tá? A gente também trabalha com eles sempre frescos. Todos os dias a gente assa para poder trazer para o festival. Esse que o Vinícius está montando aqui é o Super Cookie, um lançamento que a gente trouxe para o evento, onde a gente coloca cookies americanos, sorvete de creme, colocamos depois várias camadas, chantilly, calda de chocolate e morangos. Temos também esse na versão brownie, temos na versão apple pie, onde você substitui apenas a sobremesa e a configuração é a mesma. Também temos aqui as sodas americanas, que são os produtos que a gente está fazendo um grande sucesso, principalmente porque nós estamos num inverno quente, gelado, maravilhosos. E temos os cookies tradicionais, onde a gente serve com cobertura de Nutella, creme de ovo maltine. Aí fica muito sobre o gosto do cliente. Ele acaba escolhendo, montando, configurando aqui o seu produto e tem sido um sucesso, graças a Deus, todo mundo tem gostado bastante. Ribeirão Pires tem curtido esse novo produto. E olha só, nossa apresentadora Jaqueline Stefano, eu tenho certeza absoluta que se ela cogitou uma dieta começando hoje, já tá se arrependendo, né, Jaque? Era acabou. Um abraço, doutor Gilson. Beijo pro meu médico. Eu quero ir aí nesse final de semana, porque a água na boca que me deu, agora que vocês mostraram, esse aí não tem condição. Não tem condição, Jé. Você já comeu alguma coisa? Olha, Jaque queria... Ainda não, mas eu queria falar que o Kleber tem uma apresentação incrível aqui, que não só desses chocolates, tem também a soda, já dá aquela água na boca. Eu tô pensando na minha dieta, Jaqueline Stefano, já estou pensando o que eu vou falar pro meu médico. Ela mandou um beijo pro médico dela também falando, e agora a minha dieta? Já tá um pouquinho triste, né? Sendo assim, recomendo a vir convidar o médico para vir aqui, porque aí diminui um pouquinho da culpa. Estando com ele junto, eu acho que não vai ter problema nenhum. A gente vai poder oferecer sobremesas para eles, tenho certeza que vão se encantar. Barraca número 2, externa, próximo da entrada do festival. Você entra logo de cara, já a nossa barraca tá aqui. Kleber, eu te agradeço muito desde já, viu? Vou voltar daqui a pouquinho, mas para finalizar, é claro, a gente vai conversar com quem entende também do turismo, porque este festival, na sua 13ª edição, já está no calendário turístico. E eu vou falar agora com o César Ferreira. César Ferreira, ele é secretário de turismo aqui. Explica um pouquinho pra gente. Olha, o festival ele já está no calendário de turismo. Além disso, quem vir para Ribeirão Pires, confere o quê? Bom, além de fazer parte do calendário estadual, né? Nós temos este ano uma novidade, né? Que seria o Turistando por Ribeirão. É um passeio turístico por os principais pontos turísticos da cidade. Ele sai direto do City, né? Que fica aqui no Paço Municipal. Faz um city tour pela cidade, depois vão em alguns pontos turísticos que hoje encontram-se todos revitalizados, né? O Santo Antônio, Mirante de Santo Antônio, Mirante do São José, e depois o turista passa pela Via Crucis, é muito bonita, todas de vitrais, e depois passa pelo Parque Pérola da Serra, recém-inaugurado, fez uma restauração, uma casa muito antiga e muito bonito, um parque, né? E depois volta para o City e o pessoal vem para o Festival do Chocolate. Olha só, César, você falou uma informação muito bacana, que esse festival não está só no calendário de turismo daqui, é estadual também. E Jaque, você achou bacana essa parte desse turismo que tem aqui em Ribeirão Eu já quero passar o final de semana aí. Turistando que dá... Eu queria saber uma coisa, já quero passar o final de semana aí. Eu queria saber uma coisa, já queria perguntar para o secretário se é possível fazer, por exemplo, esse tour com criança, porque o Davi está com 1 ano e 9 meses. Dá para levar? Vamos perguntar então. Olha, César, a nossa apresentadora Jaqueline Stefano está perguntando se ela já quer vir aqui no final de semana. Com toda certeza já se encantou pelo local. E ela falou assim, olha, meu filho tem 1 ano e 9 meses. Ele pode fazer esse turistando também? Pode, não pode? Criança, como é que funciona? Pode sim. Na verdade é só você entrar em contato ou procurar no nosso site da Prefeitura, na Secretaria de Turismo,
as escalas de saída estão, né, agendadas, né? Você faz o agendamento. Para este final de semana, sábado nós já estamos lotados, mas para domingo tem vagas. Tem vaga. Só fazer agora mesmo, faz uma ligação, liga lá para o City Tour, conversa com as pessoas. Nós temos já inclusive alguns guias que já são cadastrados, que também estão fazendo, mas não dessa forma. O nosso é gratuito, né? A pessoa não paga nada. Envolve os moradores da cidade e também os turistas que chegam na cidade. César, eu te agradeço muito. Tenho certeza que Jaqueline Stefano adorou, vai vir aqui, vai tentar vir domingo. Para você que está em casa também, quer tentar vir aqui no domingo ou até mesmo hoje? Dá tempo de vir ainda, começa às 6 horas hoje, assim como a dona Ivete falou, ou às 5 você chegando já vai estar abrindo, aqui vai estar tudo certo. Neste espaço aqui eu vou te falar o endereço, porque é pertinho, tem trem, tem estação de trem, dá para vir também. Olha, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, número 193, no Jardim Itacolome, região central da cidade. Aqui é o Complexo Ayrton Senna, tá bom? Quem quer entrar no site www.ribeirãopires.sp.gov.br, Jaque, super dica para esse final de semana, até dia 4 de agosto, dá tempo. E qualquer coisa, Jaque, se você não conseguir agendar para vir aqui no Turistando de Ribeirão Pires de domingo, dá para o final de semana que vem também, até para sexta-feira, viu? Sem dúvida, já vou me organizar então para o próximo final de semana. Domingo para mim é mais complicado por causa da igreja, mas de sábado eu já quero ir aí, quero conhecer tudo. Jéssica, obrigada pelas informações, amei. E ó, aproveita que tá aí e come pelo menos um cookie, come um chocolate, come alguma coisa, porque se eu tivesse aí eu ia querer comer. Um beijo, Jéssica, uma ótima tarde, um bom fim de semana. Que dica bacana, né? Eu amei demais. E agora, a gente vai bater papo e falar também sobre um assunto muito importante. A gente vai entender sobre fibromialgia. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Marcos Pai, que é fisiatra. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde, já. Prazer recebê-lo aqui, viu? É um prazer estar de volta. Muito obrigado pelo convite. Falando hoje sobre um assunto tão importante que é fibromialgia. Eu conheço várias pessoas que falam sobre isso, falam que tem, reclamam de dores. Eu vou para o intervalo já, doutor, e no próximo bloco, a primeira dúvida que eu queria que o senhor esclarecesse para nós é se a gente tem uma faixa etária de maior incidência e como que é feito o diagnóstico da fibromialgia. Eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. Nosso programa está de volta, daqui a pouquinho a gente fala sobre a arte no Brasil, mas agora a gente conversa sobre fibromialgia com o Dr. Marcos Pai, que é fisiatra. Doutor, eu volto com as colocações do bloco anterior, já tentando entender mais sobre fibromialgia e começando com uma pergunta sobre a idade. Existe uma faixa etária em que a fibromialgia é mais comum? Existe sim. A fibromialgia, primeira coisa, né? É um nome que assusta, porém é uma doença que é assim. Fibro quer dizer fibras, mio quer dizer músculo e algia, dor. Ou seja, a doença que causa dor nas fibras musculares, tá? Ela é uma doença que é muito mais comum nas mulheres, principalmente entre os 30 e os 45 anos de idade. Doutor, eu queria entender um pouco sobre o diagnóstico, justamente porque as pessoas que eu conheço que me falam sobre fibromialgia costumam falar que são dores em vários lugares do corpo. É por aí mesmo? Como é feito esse diagnóstico? Isso. O diagnóstico é bem difícil e muitas vezes demorado. Mesmo no consultório ou em grandes hospitais, a gente vê que a média do diagnóstico pode demorar 3 a 5 anos até começar os sintomas e a pessoa conseguir o diagnóstico e saber o que realmente está acontecendo. Tá? São dores, como que são as dores? Dá pra gente tentar explicar, até para quem está em casa, de repente, procurando um diagnóstico? Claro. Além da dor muscular, a pessoa pode ter dor na articulação, nos tendões, ou seja, uma dor difusa. É uma dor que pega geralmente os dois lados do corpo e também pega os braços e as pernas. É uma dor que também anda. Então a pessoa pode ter um dia dor na coluna, na outra semana tem dor na cabeça, no outro dia tem dor no pé. Por isso que é uma coisa que deixa os médicos muitas vezes preocupados, até assustados, tá? Então essa doença, além desse sintoma da dor, também dá depressão, ansiedade, alterações de humor, alterações no sono e até alterações, por exemplo, de intestino mais preso ou diarreia. Por isso que atrapalha, porque a pessoa não sabe se procura o gastro, se procura ortopedista. Ela vai procurando vários outros profissionais, né? Isso. Porque ela não sabe o que ela tem. Isso. E às vezes nem associa que, de repente, aquela dor que uma hora está na cabeça, outra hora está no braço, tem alguma coisa a ver com um problema intestinal, por exemplo, né? Num primeiro momento, a pessoa às vezes nem sabe que tem relação. Exatamente.
Muitas pacientes reclamam primeiro de intestino preso, de diarreia e sem dor. E depois de alguns anos começa essa dor e aí sim que a gente consegue diagnosticar e poder tratar. Então a fibromialgia já pode ter começado com sintomas que não são aqueles que a gente, num primeiro momento, enquanto leigo, pensaria, como, por exemplo, o problema no intestino, e só depois de algum tempo as dores começam a se manifestar. Isso, por isso que acaba sendo bem complexa, porque não tem nenhum exame de sangue, não tem nenhum exame de imagem, como raio-x, ultrassom ou ressonância, que fala para mim que a pessoa vai ter fibromialgia. A gente tem que avaliar todo o histórico da pessoa, como é a alimentação. É mais clínico esse diagnóstico, então, clínico, doutor? Não tem um exame certeza. que a pessoa faz e aparece lá, fibromialgia? Infelizmente, ainda não. Tem alguns estudos de alguns exames um pouco mais complexos que mostram que a fibromialgia é um sinal de inflamação até no cérebro, ou seja, do sistema nervoso. Por isso que gera sintoma que é tão difícil de diagnosticar, sintomas que acabam sendo tão variados de pessoa para pessoa. Era isso que eu ia te perguntar. Afinal, o que é essa doença, doutor? A gente ainda não tem a conclusão específica do que ela é? Infelizmente, não. O que as novas evidências mostram é que ela é uma doença neurológica e não só uma doença muscular, tá? Por isso que o sintoma acaba sendo um pouco difícil de ver. Então, uma pessoa pode ter fibromialgia aos 20 anos e ter mais dor e não ter nenhum sinal de depressão, ansiedade. E a outra pode ser o contrário, pode começar com isso e depois vai tendo dor. Então, por isso que varia Por mais muito. que seja improvável a partir da faixa etária, pode acontecer que mulheres mais novas ou até homens tenham também, certo? Isso. Doutor, para a gente poder compreender, eu quero fazer uma comparação aqui com o reumatismo. Tem gente que confunde? Confunde sim, com certeza. E o que também atrapalha é que muitas pessoas com fibromialgia vão começar a ter reumatismo. O que é o reumatismo? Vamos explicar. O reumatismo já é um pouco diferente, já é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo ataca as articulações do organismo. Então, a pessoa tem dor nas juntas, principalmente, tá? Então, a pessoa que tem fibromialgia já pode ter uma tendência a desenvolver reumatismo, por quê? Você fica com dor, você fica mais parada, faz menos exercício, isso tudo colabora para piorar e gerar o sintoma. Doutor, quando a gente fala de artrite, até osteoporose e fibromialgia, eu percebo que essas palavras geralmente vêm juntas para algumas pessoas. Realmente a pessoa pode apresentar as três patologias? Pode. Infelizmente é bem comum, tá? Ainda mais por questão da idade, por questões já, digamos, genéticas. Então, muitas vezes a pessoa já tem uma pessoa na família que tem artrite, tá? E por azar acaba também desenvolvendo a fibromialgia. Aí sim, no raio-x, no exame, a gente consegue ter algum sinal da artrite. O tratamento é parecido, só que é diferente. Os remédios podem ser igual, mas as orientações alimentares, de exercício, de fisioterapia e até tratamento com acupuntura, ondas de choque, pode ser um pouquinho diferente. Quero saber tudo isso, doutor. Vamos para o lado comportamental. Para quem tem fibromialgia ou, de repente, foi ao médico e o médico falou, tá naquele processo de pode ser fibromialgia. Porque eu imagino que se a pessoa tem um médico que a acompanha e os sintomas vão aparecendo, o médico já vai levantando um sinal de alerta, né? Mas talvez não feche o diagnóstico de primeira. O que a pessoa come, o que ela faz, se ela se exercita mais ou menos, pode melhorar ou piorar essas dores? Com certeza. Agora começa a ver no dia a dia que as pessoas que fazem mais exercício, nem que seja uma caminhada leve, 3 vezes na semana, de meia hora por dia, já é o suficiente para ajudar a melhorar a energia da pessoa e melhorar também o sinal da dor. Muitas vezes os estudos mostram também que o exercício é até melhor do que só ficar tomando analgésico, só remédio para fibromialgia, porque senão só mascara o sintoma e a gente consegue saber o que está acontecendo de verdade. Tem algum alimento, assim, que a gente citaria como os principais? A gente orienta, geralmente, a diminuir alimento industrializado, principalmente, diminuir o exagero do carboidrato e diminuir o exagero no açúcar, tá? Tem alguns estudos que falam que suplementos de magnésio, colágeno, altos níveis de vitamina D podem ajudar um pouco no nível da dor e no cansaço que a pessoa sente. Doutor, o senhor falou dos analgésicos e aí eu queria saber, primeiro, as pessoas chegam em um grau da fibromialgia que tem dor todos os dias, ainda que de repente em locais diferentes? Analgésicos ajudam a tirar totalmente a dor ou pode chegar num ponto também que não tira mais a dor completamente? Essa é uma situação bem complicada e muito comum no consultório. Por quê? Porque para a fibromialgia é uma doença que dá dor no corpo todo, só que geralmente é uma dor prolongada, ou seja, a pessoa fica meses, anos com essa dor. Então, o analgésico tira a dor parcialmente, tira só uma parte.
Não tem nenhum tratamento para fibromialgia que cura, que vai resolver tudo de uma vez. É um tratamento que leva um certo tempo, que precisa de uma paciência e precisa de uma certa, digamos, vontade do paciente de colaborar, de entender o que está acontecendo para poder ter uma melhora. Doutor, eu fico imaginando, nessa questão comportamental principalmente, que a pessoa, ela está cansada, ela está com dor, ela quer fugir daquilo que mais ajuda, por exemplo, como a atividade física, não é verdade? Exatamente. Fica difícil, eu acho. Eu imagino que para a pessoa é difícil porque ela não está bem e, de repente, ela não quer se movimentar, não quer ir para uma academia ou não quer sequer fazer uma caminhada. Por outro lado, isso é o que mais pode ajudar, fora os medicamentos e o tratamento que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por isso que o tratamento, você vê, se você não tratar direitinho, entra nesse ciclo vicioso. A pessoa fica desanimada, não tem energia, qualquer movimento que faz dói mais, tá? Então, a gente sempre orienta, tentar começar com exercício leve, o que a pessoa consegue aguentar fazer. Se aguentar 5 minutos, paciência, a gente começa com 5 minutos, só para mudar a cabeça da pessoa e começar a acostumar. Tá? Muitas pessoas já se encontram até o diagnóstico em depressão, portanto, né, doutor, também? Exatamente. A gente vê que mais de 60% das pacientes com fibromialgia têm depressão associada. Por isso que é tão importante o acompanhamento não só do médico, mas de uma equipe, se possível, né? Psicólogo, um fisioterapeuta que vão ajudar a orientar e tratar melhor a pessoa. Existe alguma possibilidade da fibromialgia, existe algum estudo que aponta para a fibromialgia ter uma associação a problemas psicológicos, doutor? Com certeza, tá? Isso já é bem sabido tanto no dia a dia como em estudos. Além da depressão, transtornos de ansiedade principalmente e de insônia. Porque a pessoa dorme mal, fica no estado mais inflamado e fica mais sensível à dor. Vira uma bola de neve, então, né? Não para, né? O ciclo, aquilo que a gente fala, né? Vai acontecendo um que puxa o outro, aí tá com dor, aí não dorme direito, aí não faz atividade física. É uma continuidade se não tiver o tratamento correto, não é? Isso. Inclusive, tem estudos que mostram que se a pessoa não tratar direito a fibromialgia, ainda mais depois dos 40 anos, ela pode chegar a perder 0,5% de músculo por ano, tá? Você pode ter também lesão de nervo, uma lesão neuropática que piora mais ainda essa dor da fibromialgia se não acompanhar, se não se cuidar para recuperar a massa muscular. Eu quero perguntar sobre os mais novos que possam ter. Chegou uma pergunta para a gente da dona Francisca. Ela disse que o filho dela tem 20 anos, começou com dores no ombro, as dores estão se estendendo para outras articulações e há agora suspeita de fibromialgia. Mesmo homem, mesmo tão novo, quer dizer, fora daquela linha principal de risco que a gente colocaria, pode ser a fibromialgia? Pode acontecer. É muito mais raro fibromialgia em homem. Para cada 10 mulheres que têm fibromialgia, apenas um homem tem um diagnóstico. É bem, então, tá? Muito menos, né? Isso. Sempre que a gente vai ver uma pessoa que tem dor no corpo inteiro, a gente tem que afastar outras causas. Ou uma dor muscular generalizada, ou até problemas mais clínicos. Problemas como alterações na tireoide, um hipotireoidismo, podem dar sintomas bem parecidos. A pessoa perde cabelo, tem cansaço, tem depressão, tem dor no corpo todo. Tá? Então, no caso dela, até o endocrinologista, ela pode orientar para o filho procurar, se não procurou ainda, né? Para fazer os testes hormonais e ver se não tem alguma outra coisa desregulada. Exatamente. Já que é tão raro em homem, sempre investigar direitinho para ver o que está acontecendo e poder tratar melhor. Doutor, em uma mulher, de repente, ou, enfim, uma pessoa que seja diagnosticada ali por volta dos 40, 50 anos com fibromialgia, e essa pessoa está em atividade, né? Ela está em produção, ela está trabalhando. Muitas vezes, com 30, 35, 40 anos, as mulheres estão tendo filhos. Isso vai atrapalhar muito, a pessoa pode perder a capacidade de cuidar dos filhos ou até de trabalhar? Atrapalha. Por quê? A fibromialgia, já que não gera só dor, é uma doença bem incapacitante, né? Altera muito a qualidade de vida da pessoa, faz a pessoa não ter vontade de trabalhar, afeta o relacionamento familiar, e afeta os cuidados da pessoa com ela mesma. Então, imagina, se ela não consegue cuidar dela própria, como que vai poder ajudar a cuidar de outro? Por isso que é um desafio, por isso que a gente sempre foca. Tem que tratar, tem que mudar estilo de vida. Não adianta eu só entupir a pessoa com 10 remédios, que vai só mascarar o sintoma, vai funcionar por um certo tempo, e se ela continuar abusando do remédio, pode ser que a dor até piore. Aliás, tem remédio próprio para a fibromialgia ou apenas para as dores que ela causa? O tratamento medicamentoso da fibromialgia é um pouco diferente. Por quê? A gente tem 2 tipos de tratamento com remédio, principalmente. Um para, digamos, ajudar a tirar um pouco da crise e outro para controlar as dores, pensando a longo prazo. Para controlar a crise, é analgésico, é anti-inflamatório, que a gente dá por um curto período. Agora, para tratar a longo prazo, a gente acaba misturando remédios que surgiram
com outros propósitos, como antidepressivos, remédios para o sistema nervoso que controlam a dor, controlam o cansaço e o sono da pessoa. Até porque o senhor está falando por essa principal suspeita de que tem uma relação com o sistema nervoso do cérebro. Se ele é tratado, a ideia é que diminuam as dores, portanto, é isso, né? Isso, a gente tenta basicamente tratar a questão da memória da dor. Fazer com que o cérebro não fique muito inflamado, gerando tanto sinal de dor. Assim ele consegue acalmar a pessoa e acalmar os músculos, tirando um pouquinho o nível da dor. Doutor, e aí eu queria entender, a gente já sabe hoje se é realmente uma emissão do cérebro para locais diferentes ou se tem realmente uma inflamação no local que dói? Dá para constatar isso já? Antigamente a gente achava que realmente a lesão era só no músculo, né? Por isso o nome. Agora a gente vê que na verdade pode ser o contrário, tá? Pode ser uma inflamação cerebral. Na verdade, tem até estudo agora falando que tem relação até com as bactérias, com a microbiota do organismo no intestino. Então, aquela pessoa que abusa de antibiótico, aquela pessoa que já teve problemas intestinais muito graves na infância, pode ter um risco um pouquinho maior de fibromialgia. Então tem que ficar atento a isso, né? O senhor falou dos antibióticos, quantas vezes a gente usa por conta própria, né? Aquele que o médico receitou da outra vez ou aquele que sobrou de alguém da família. Tá errado fazer isso, né, doutor? Isso. Tá? A gente vê muitos casos que a pessoa toma 5, 6 vezes por ano, né? Para amidalite, para infecção urinária sem necessidade, tá? Isso mostra que a longo prazo você altera a microbiota, você inflama o intestino e isso pode gerar uma repercussão no cérebro. Doutor, então tem como prevenir? Tá? Prevenção, exatamente, ainda não, infelizmente. Como a gente não sabe exatamente o mecanismo, não. Mas os estudos mostram, se você tiver um estilo de vida saudável, fazer um diagnóstico mais correto e mais precoce, a evolução da pessoa é muito melhor. Ela tem uma vida quase normal, ou uma vida normal mesmo, trabalhando, com os familiares, e sem sentir uma dor que atrapalha ela todo dia. Doutor, quando o senhor fala, me faz lembrar do que muitos médicos falam. Quando o senhor fala, diminuir a ingestão de açúcar e de industrializados. Não deixar de comer, mas controlar a utilização de carboidrato. A gente está falando de uma alimentação que seria saudável para todo mundo. A prática de exercício, nem que sejam pelo menos caminhadas algumas vezes por semana. Se a gente faz isso, quer dizer, não abusar dos remédios por conta própria, por exemplo, antibióticos. Se a gente faz isso corretamente, a gente já vai, ainda que não se saiba exatamente qual é o caminho, como a gente fala a respeito da fibromialgia, mas a gente de alguma maneira já está saindo na frente prevenindo várias doenças, não é? Exatamente. Então você vai ter benefício não só para a fibromialgia, mas para a saúde em geral, para o coração e pensando a longo prazo. Doutor, chegaram algumas colocações para nós. Rô, me ajuda aqui se eu anotei certo. A Neuza é do Rio Grande do Norte, certo? E tem uma pessoa do Maranhão também. Qual é o nome? Do Mato Grosso é? A Zilza. As duas foram diagnosticadas já com fibromialgia. A Zilza é cadeirante. As duas perguntam. A Neuza fala que do Rio Grande do Norte, que já está utilizando o medicamento, mas ainda assim tem muitas dores e agora elas estão passando para outra parte do corpo. E no caso da nossa telespectadora do Mato Grosso, né? Ela é cadeirante e ela quer saber o que ela pode fazer de atividade física para orientá-la. Daqui a pouco eu vou perguntar também sobre a acupuntura, que eu acho que pode ser importante. Mas vamos lá, doutor. Em relação aos remédios, o que acontece? Aqueles remédios que eu comentei, que a gente dá para tentar controlar a fibromialgia a longo prazo, tem muitos efeitos adversos, não é todo mundo que aguenta. Eles podem engordar, podem aumentar até a compulsão por doce, pode dar boca seca, tá? Pode dar náusea e vômito. Então, a gente vê na prática que muitas pessoas têm que tomar 3 ou 4 remédios, digamos, experimentar, até chegar na um que aguenta e que controla bem o sintoma. Então, pode ser que a Neuza está passando. Pode ser que o remédio não está na dose certa, pode ser que o remédio ainda não fez o efeito demorado, desejado, né? Porque às vezes demora até 3 meses. Tá? Doutor, e no caso da nossa telespectadora que é cadeirante? Tá. Nesse caso, o que acontece? A gente não consegue, então, geralmente fazer exercícios com a perna. Você pode fazer exercício de fisioterapia, que seria mais alongamento, tá? Ou exercícios que nem aquela, digamos, bicicleta ergométrica que a gente faz com as pernas, tem uma adaptação que a gente faz para os braços. Então já tem um efeito cardiovascular, já tem um efeito de tonificação muscular para ela. Então isso é interessante para ela não ficar parada. O corpo vai responder, né? Exatamente. Doutor, independente de estarem ou não medicadas as nossas telespectadoras que estão ligando, a atividade física começar a atividade física de alguma maneira vai ser bem importante então, né? Sempre.
Tá? Ajuda no tratamento. Isso. Para todos os casos de fibromialgia, a gente sempre orienta exercício como principal pilar do tratamento. Ó, chegou uma pergunta interessante para a gente da Genilza. Ela ainda não teve a conclusão do diagnóstico enquanto fibromialgia, mas ela tem dores pelo corpo. Como ela explicou, passa para mim, Ronaldo, ela falou que as dores às vezes estão num lugar, às vezes no outro. Características semelhantes ao que a gente falou. Só que quando ela vai, por exemplo, fazer serviços em casa, vai para a cozinha fazer as coisas e ela começa na atividade, as dores passam. É isso, Rô? Pode acontecer isso na fibromialgia? Pode. Por isso que a gente orienta exercício mesmo. Os estudos mostram desde corrida, da Sichuan, natação, fazer uma dança, tudo isso, como você, digamos, vai ativando o músculo, você vai liberando mais serotonina, vai liberando neurotransmissores do próprio organismo que ajudam a regular a dor. E uma boa faxina também aquece a gente, não é verdade, doutor? Ela realmente, então, quando ela está em atividade, de repente, fazendo a faxina ali na cozinha, pode de fato acontecer se for a fibromialgia de diminuir essa dor enquanto ela está praticando essa atividade física, no caso. Exatamente, porque é uma coisa que cansa, uma coisa que exige o corpo inteiro, que ativa a musculatura, então pode sim ajudar. Se você que está me assistindo tem alguma pergunta, pode ligar para 0 Operadora 11 3337 5886, como as nossas telespectadoras estão fazendo. Doutor, vamos falar sobre um outro tipo de tratamento ou auxílio ao tratamento, que é a acupuntura. Ela pode ser utilizada também no caso da fibromialgia? Com certeza. A acupuntura, a gente vê tanto no dia a dia como por estudo, que é nos melhores tratamentos. Não é o tratamento principal, mas ajuda muito para pacientes que estão com dificuldade nos remédios, que estão com dificuldade de tentar começar o tratamento de exercício. Por quê? Porque ela tira um pouco da sensibilidade exagerada da pessoa. A acupuntura tem efeito analgésico e relaxante muscular. Então ela vai atuar das duas maneiras, tá? Ele vai poder explicar pra gente agora um pouco melhor dessa utilização da acupuntura no dia a dia. Primeiro eu queria saber, doutor, tá em crise, tá com aquela dor intensa, pode fazer acupuntura então para melhorar naquele momento? Pode. E também pode fazer para ajudar no tratamento, é isso? Isso. Por favor. Tá? Muitos pacientes, inclusive, procuram a gente no consultório quando estão com uma crise de dor. A gente faz para relaxar, a pessoa já dá uma dormida melhor e tirar um pouco dessa fase mais crítica. Aí depois a gente pode fazer um planejamento mais a longo prazo, fazer uma sessão outra por semana para poder ir controlando o sintoma dela e toda semana vai observando e vai vendo como o sintoma evolui, tá? Porque infelizmente não tem nada, não tem nenhum remédio, nenhuma injeção que vai tirar a dor dela tão rapidamente. Nesse bloco eu volto perguntando sobre a acupuntura. As pessoas em casa não conseguiram ouvir direito o que o senhor falou. Vou pedir para o senhor retomar, porque a gente estava com problema no microfone. Vamos explicar como a acupuntura pode ajudar, por favor. Claro. A acupuntura é um tratamento interessante para quem sofre de fibromialgia, porque ela trata não só a dor, mas como sintomas secundários: humor, sono e cansaço. Ela tem efeito analgésico e relaxante muscular. Então, quando a pessoa está na crise, a gente pode ajudar com a acupuntura para tirar um pouquinho da dor na hora. E quando ela está tentando controlar a doença, tentando ajustar o tratamento com remédio ou tentando iniciar exercício, a gente usa a acupuntura para essas questões, para facilitar um pouco o processo de melhora da pessoa. Doutora, eu estou imaginando aqui que essas dores, elas são diárias e muitas vezes duram por horas. Quando a pessoa está em crise, naquelas crises fortes todos os dias, a utilização da acupuntura pode ser todos os dias em crise? Em crise, a gente pede para a pessoa vir, se possível, todo dia no consultório, nem que seja 2 ou 3 vezes seguidas, para ver se ajuda a diminuir. Além da acupuntura, também tem outras técnicas interessantes. Hoje em dia tem aplicativos para celular de meditação e de mindfulness, que ajudam a pessoa a dar uma acalmada, controlar o batimento cardíaco, já liberar um pouquinho mais neurotransmissor, e também os estudos mostram que ajuda a tirar um pouquinho da crise também. Doutor, importante a gente falar sobre isso porque eu tenho a impressão que as pessoas que têm fibromialgia ficam muito tristes, algo do tipo desesperançosas mesmo. Eu tenho fibromialgia, não tem muito o que fazer. E assim, se não há uma resposta no medicamento, procura um médico para tentar equilibrar isso. E existem alternativas, como, por exemplo, a acupuntura. E até a gente tem vivido um momento em que se fala muito sobre essa tentativa de acalmar o estresse. Você citou, por exemplo, a meditação, né? A tentativa de a gente voltar para o centro. Eu percebo que é tudo tão corrido, é tudo tão imediato hoje com o próprio celular, que a gente também vai perdendo o equilíbrio. Isso contribui para várias doenças se instalarem, não é verdade, doutor? Isso.
isso. Por isso que a gente sempre fala nessa questão dos pilares de uma vida saudável. Exercício, alimentação e um sono seria o básico, tá? E o que você comentou antes da fibromialgia é verdade. Como é uma doença que não tem nenhum exame que a gente faz um laudo e fala você tem fibromialgia, tem muito preconceito, inclusive de médico. Tem muito médico que não está acostumado a lidar com isso, taxa a pessoa de barraqueira, de que está inventando um problema psiquiátrico, tá? Mesmo médicos de dor ainda sofrem um pouquinho disso. A gente participou recentemente de um congresso de médicos especialistas em dor. E teve uma plenária, uma votação para ver quem acreditava que a fibromialgia existia. Metade dos médicos levantaram a mão achando que não existia. Uau! Tá? Por isso imagina mesmo... se os médicos estudados muitas vezes não acreditam, imagina a família, porque eu já ouvi também pessoas falando de idosos, por exemplo, ou filhos ou netos, falando... tá com dor, sabe? A pessoa faz assim como se estivesse inventando para ficar quieto num canto. E quem não vive não sabe o que é, não é verdade, doutor? E eu fico imaginando o alívio de uma pessoa ao encontrar um médico que fala, entendi, é fibromialgia, vem cá que eu vou te cuidar, eu vou te tratar, não é? Isso. E a fibromialgia, infelizmente, ainda sofre disso. Por quê? Mesmo pessoas de qualquer faixa etária, pessoas de qualquer classe social. Recentemente, teve um documentário da Lady Gaga no Netflix, que mostrou que ela sofre de fibromialgia, que afeta muito o dia a dia dela, e ela até cancelou vários shows por causa das crises de dor que ela tinha. Ou seja, nem com toda a equipe que ela tinha, todo o suporte, ela conseguiu ter um controle adequado. Por isso que é difícil mesmo, é demorado, mas a gente pensando numa pessoa com dinheiro, com acesso a vários especialistas e ainda assim dificuldade para equilibrar e para seguir uma vida normal, né? Exatamente. Doutor, eu quero te deixar uma pergunta. Repete aqui para mim o que ele falou, Ronaldo. É o Wilson do Paraná, certo? Ele disse que foi diagnosticado com lesões nos tendões. Toma remédio e as dores não passam. Ele quer saber, pode ser uma fibromialgia que não foi diagnosticada? Wilson, é assim, quando a gente tem uma lesão mais no tendão, uma lesão mais bem localizada, já não bate tanto com fibromialgia. Ainda mais por ser homem e por ter uma dor, digamos, mais específica. A dor da fibro é aquela dor que anda, é aquela dor que pega o corpo todo, é uma dor que tem um padrão, tem uma cara, tem um cheiro, digamos, diferente. Doutor, eu vou para o intervalo e eu volto só finalizando a respeito, por exemplo, da acupuntura, que eu acho importante a gente falar, que eu queria entender como funciona, pela prática, como o senhor tem visto os resultados, se pode ser uma alternativa que traga esperança para quem tem fibromialgia e se quem tem medo de agulha consegue fazer também. Eu vou para o intervalo e já volto com essas considerações e ainda hoje a gente fala sobre a arte no Brasil. Volto daqui a pouquinho. O nosso programa está de volta conversando com o Dr. Marcos Pai, que é fisiatra e está conversando com a gente sobre fibromialgia. Doutor, quero voltar entendendo sobre a utilização da acupuntura para quem tem fibromialgia e entender como é feita a acupuntura. Ela é feita no local onde a pessoa sente a dor ou nos locais onde ela sente a dor? É feita da maneira tradicional, como a gente já viu algumas vezes na orelha? Como é feito isso? Depende do caso. A acupuntura é um tratamento chinês antigo de mais de 5.000 anos, que a gente usa umas agulhas bem fininhas, que são 10 vezes mais finas que uma agulha de injeção, para tentar tratar dor, relaxar e tratar outros sintomas que a pessoa sente. Então a gente pode pôr não só onde dói, mas geralmente se ela tem uma dor no ombro, pode pôr um pontinho abaixo do joelho, pode pôr um ponto na mão, um ponto na cabeça. Por quê? O objetivo é estimular nervo. Então, o nervo está no corpo inteiro. A gente pode tentar tratar diretamente ou com esses pontos mais longe para ter um benefício para a pessoa. Então, depende muito do que ela sente, depende muito de como ela está no dia e a gente vai variando. Tá? Doutor, ela vai embora com alguma coisa? Eu sei que em alguns casos, dependendo do tratamento, tem sementes, tem alguns pontinhos que ficam lá. No caso do tratamento para fibromialgia, existe isso também? Existe. Essa é uma técnica chamada auriculoterapia, que envolve ou uma agulha mais fininha ainda no ouvido, ou umas pequenas sementes que a gente gruda e a pessoa aperta para também apertar o nervinho e gerar essa sensação de bem-estar,
liberação de neurotransmissor, pode ficar uns 3 a 4 dias. Então a pessoa, de repente, nesse tratamento pode ir embora e continuar sentindo benefício, é isso? Isso. Aí ela vai apertando, aí isso estimula e ajuda a controlar um pouco a dor, tá? Doutor, para quem tem muito medo de agulha, tem alternativa? Ou, geralmente, quando a pessoa faz, ela percebe que é completamente diferente de uma injeção, que não dói, é praticamente indolor, né, doutor? Isso. E aí, tudo bem, já fez algumas pessoas que tinham medo e passou esse medo? Já é muito comum de receber no consultório pessoas que são trazidas pelos parentes, porque já fizeram, já notaram benefício e trazem a pessoa. Então a gente sempre explica, a gente conversa, eu mostro que a agulha é bem pequena, que a agulha é bem maleável e bem fininha. Até espeto, por exemplo, na minha mão só para mostrar. E a gente tem também outras técnicas que usa laser, usa ventosa, tá? Para fazer pessoas que têm medo e que não conseguem. Mas geralmente, mesmo crianças, tá? A gente consegue fazer sem problemas. Doutor, quando a gente fala da ventosa, é aquela que, como fosse uma sucção? O que é a ventosa? Isso. A gente põe um copinho que pode ser de vidro ou de plástico, geralmente na coluna ou em alguns outros pontos da pessoa. Por quê? Ela gera um vácuo, ela puxa a pele e também ajuda a dar uma melhora na circulação e um relaxamento muscular. É verdade que quando ficam pontos roxos é porque esses pontos eles estavam inflamados ou sempre vai ficar alguma marcação, doutor? Geralmente fica um pouquinho. Por quê? Porque puxa bastante o vasinho da pele. A gente tem muito vasinho superficial. Então a gente sempre orienta que pode ficar marcado por 2 até 3 dias depois do procedimento. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu queria finalizar pedindo para que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo ou até para parentes que estejam assistindo de pessoas que sofrem com fibromialgia, tiveram dificuldade no diagnóstico e agora talvez estejam com a dificuldade do tratamento, com problemas de depressão e até outras variáveis que o senhor citou para nós e ainda por cima desacreditados da família. Que orientação o senhor traz para essas pessoas? A fibromialgia é uma doença, bem incapacitante. O diagnóstico realmente é difícil e o tratamento também é demorado. Isso não só no Brasil. A gente já fez estágio em outros lugares, Estados Unidos, na Ásia, e infelizmente a mesma coisa nesses lugares, tá? É importante um tratamento, um suporte e a gente consegue resultados excelentes se for bem cuidada, tá? Tem muita coisa para fazer, tem muita pesquisa na área da fibromialgia agora. A gente está entendendo mais como ela funciona e como a gente consegue tratar melhor. Doutor, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter voltado. Quem quiser entrar em contato, vou deixar para... Opa, acho que está aqui a ficha. Vou deixar para vocês o site CMAESP, isso? Isso. CMAESP.org.br. CMAESP.org.br. Doutor, mais uma vez, obrigada. Então, volte mais vezes, viu? E agora a gente vai mudar completamente de assunto e falar sobre arte. A gente está muito feliz com o que está vendo, viu? Porque com o Tarsila, o MASP bateu o recorde de visitação em um só dia. Foram mais de 8.000 pessoas. A gente sabe que está chegando na reta final essa exposição. E agora a gente vai falar sobre arte aqui no Brasil com uma artista plástica que está aqui, que é a Andréa Araújo. Tudo bem, Andréa? Boa tarde. Boa tarde, Prazer tudo bem? te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Andréa, quando a gente fala a respeito de arte, a gente colocou até uma das obras agora de Tarsila, provavelmente a mais conhecida entre elas. E eu percebo que quando a gente fala sobre arte, algumas pessoas criam imediatamente um distanciamento achando isso é para elite, isso é para gente que estuda muito, isso não é para mim. Você percebe isso na prática, no dia a dia? Percebo bastante. As pessoas acham que a arte é inacessível, que elas não entendem de arte. E, na verdade, não precisa entender, né? Vamos sentir a arte. Porque a partir do momento que você começa a admirar, as obras sempre te trazem alguma carga emocional, alguma memória. Então, assim, precisa ser quebrado esse tabu. Fiquei muito feliz com essa audiência que teve, com essa... tanto de gente no MASP, né? Impressionante, num dia só, maravilhoso. Fiquei muito feliz com isso, uma artista mulher, né?
Já diferente a sua época, né? Ela já traz, inclusive, uma carga, não vamos falar sobre isso hoje, mas uma carga pessoal diferente, né? Exato. Enquanto mulher, enquanto que ela queria, enquanto ela fazia ou desfazia as coisas da vida dela. Exatamente, com uma postura muito forte. Uma mulher forte, que passa, aí você vai poder falar com certeza melhor do que eu, mas que passa por momentos diferentes e a gente observa na arte dela algumas mudanças. A gente viu aí, vamos colocar outras imagens, daqui a pouco eu quero ver as suas também, mas agora vamos, já que a gente introduziu o assunto falando sobre essa exposição Tarsila, a gente viu uma das obras mais conhecidas dela agora há pouco, que foi a Bapuru, e agora a gente está vendo essa tela Operários, né, se eu não me engano. E a gente, volta lá, só para a gente terminar de falar da Tarsila. E essa outra aí, segunda classe, a gente consegue, lógico, perceber as características dela, mas conforme a gente vai passando pelos momentos da arte dela, a gente também, se prestar muita atenção, consegue perceber que ela está imprimindo mudanças também, não é? Sim, sim. Porque não tem como o artista não mudar com o mundo em volta, com a arte que ele faz e com aquilo que ele está colocando para o mundo. Então, parte nossa está sempre na obra. Uhum. A obra, ela se movimenta junto conosco. Então, você percebe as mudanças dela como pessoa, como artista, impressas na obra. Eu acho fantástico a gente imaginar que a gente está numa época de férias, embora provavelmente muitas pessoas que moram em São Paulo tenham batido esses recordes dos últimos dias no MASP, como esse que teve mais de 8.000 pessoas visitando, mas eu imagino também que existam pessoas de outras cidades e de outros estados que, por estarem de férias, estão podendo fazer essa visita. E é sensacional a gente imaginar esse acesso à arte que talvez em outro momento ou até na mente das pessoas estava tão distante. Talvez por ser alguém que a gente estuda na escola, Exato. que a gente ouve muito falar, né? Todo mundo deve ter visto em algum momento a Bapuru. Eu acredito que isso faz com que as pessoas percam um pouco esse medo de ver arte, não é? Exatamente. Eu acho que é um grande ponto. Isso é uma questão que acho que todos os museus, todo o meio da arte poderia começar a trabalhar em cima disso para trazer mais as pessoas, para divulgar mais a arte, porque a arte faz diferença na vida. Quando que você, então, já que você falou isso, quando que você se percebeu artista plástica? Quando que você começou a atuar nessa área? Eu comecei a brincar de pintar e coisa, então, desde os 10 anos de idade, com a minha avó. Quando eu cheguei na fase de... A sua avó já atuava nessa área também ou não? As minhas avós todas pintavam, elas vêm daquela geração de que se vinha dos trabalhos manuais da escola, vem daquela coisa. Todas elas faziam alguma coisa que mexesse com a parte manual, com o artesanato. Artesanal, né? Exatamente. E aí eu comecei, para ficar quieta, porque eu era muito arteira, então elas me deixavam quieta pintando. E aí quando chegou na época de faculdade, eu pensei em ingressar nessa área. Participei de alguns concursos e tal, mas é aquele velho negócio. Vai fazer arte, vai viver do quê? O que você vai comer, minha filha? Exatamente, a família devia falar, né? Exatamente. Então, assim, Bonito, se forma primeiro, depois você vai fazer artes plásticas, esses tabus ainda existem. Infelizmente. Mas eu acho que a gente está caminhando para melhorar. Tá aí a mostra. Você foi estudar? Eu fui estudar depois... Não, na época de primeira, não. Fiz outras coisas, eu sou formada em outra faculdade. Eu imaginei. E depois que as crianças, depois de casada, filhos, crianças crescidas, aí eu... Você se permitiu. Exatamente. Falei, bom, agora eu vou fazer o que eu gosto. E aí eu comecei aí eu tenho tempo agora, então eu investi tudo na arte. Então hoje é a minha vida. A gente tem algumas imagens das suas obras também que a gente vai colocar. E eu queria que você falasse para nós há quanto tempo você está atuando nessa área agora, né? Depois que passou a se dedicar integralmente a isso. E compreender se você já percebeu mudanças suas também impressas na sua arte. Eu estou atuando profissionalmente há 3 anos e já percebi, você percebe nitidamente, inclusive a curadoria sempre coloca isso nessa exposição que está na Pinacoteca Benedito Calixto, que eu também fiquei muito feliz por público, por excesso de público, por muito público, muita visitação, ela foi prorrogada. Fantástico. Fiquei feliz também com isso. E nessa exposição você nota, da primeira para a segunda, a curadoria até colocou das minhas primeiras séries algumas telas para você ver. Porque eu trabalho muito com a parte de sentimentos, de sensações, eu sou abstrata, por natureza. Eu queria te fazer uma pergunta. Ensina, se é que é para se ensinar, ensina isso pra gente. Quando a gente fala da arte abstrata, o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa se vê em frente a uma tela e pensa, o que ela quis dizer com isso? Isso é uma pergunta para se fazer?
Ou a gente já vai provavelmente sentir alguma coisa olhando para uma tela? A gente sente olhando. A gente sente olhando. Eu sempre que as pessoas me perguntam o que você pintou, o que você quis dizer, eu falo, o que você está sentindo? O que você está vendo? Uhum. Porque várias vezes me falam, eu estou vendo uma pessoa. Eu falei, que bom. Mas não é uma pessoa, eu não pintei uma pessoa. Uhum. Eu não trabalho com imagens, né? Eu trabalho com formas e elas formam aquilo que cada um enxerga. E eu acho que quando a gente pensa no abstrato, tem uma coisa muito importante de falar. Você vai poder explicar isso pra gente, Andréia, falar até se eu tô errada. Tem muito a ver, quando nós estamos interpretando, com o momento em que a gente está vivendo também. Sim. Se é um momento mais leve, se é um momento mais difícil, se é um momento mais alegre. Eu vivo um momento extremamente lúdico, porque eu tô com meu filho de 1 ano e 9 meses, então tudo é muito lúdico. Talvez se antes do meu filho eu visse uma arte sua, eu interpretaria de uma maneira diferente. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Depende muito do momento de cada um. Uhum. E depende de toda a bagagem, de tudo aquilo que a pessoa já vivenciou, tanto que o nome da minha exposição é Fluxo, que fala exatamente dos fluxos da vida. E o de cada um é diferente do outro, então não vão enxergar o mesmo que eu pintei, porque aquele fluxo é meu. Então você vai ver o seu fluxo, o outro Pessoas vai ver em o mais dele. sintonia podem chegar mais próximo ao que você estava querendo expressar ou mais distante até, Pode ser. Se ela estiver passando por um processo parecido, similar ao meu, pode ser que ela chegue numa resolução mais próxima. Mas eu acho que a arte é para ser sentida, é para ser vivenciada. Eu tô vendo aí, a gente viu várias telas com cores predominantes. Você se lembra por que, por exemplo, você pegou o amarelo para começar em algum momento? Nessa série, o amarelo ele representa o sol. Porque eu sou de uma cidade de praia, eu moro em Santos, né? Então, de certa forma, foi a exposição na Pinacoteca de Santos, é uma forma de eu homenagear a cidade. Então, o amarelo é o sol. Qual foi a cor que você pegou primeiro? Você lembra? Se foi o cinza, se foi o preto, se foi o amarelo? Como você começou a pintar? O cinza e o branco e o preto, eles são base para todas as minhas telas. Eu trabalho com branco, preto e uma cor, normalmente. Então, os cinzas, a gama toda de cinzas, ela está sempre presente, né? E aí, dependendo de cada tela, do dia, do momento, aí é o mais cinza ou mais preto, aí é o que vai direcionando até pelos próprios contrastes. Como que você lida propriamente com a exposição? Porque acredito que talvez não todo mundo entenda o que você está vivendo naquele momento, como a gente falou, mas você está entregue com as suas artes, né? Você está exposta literalmente com as suas artes. Como que você lida com isso? Eu não tenho problemas com isso. Eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com essa parte, assim. O que eu acho importante que as pessoas sintam alguma coisa. Se elas estão tentando me sentir ou me entender ou querer, fica à vontade, não tem problema algum. Mas que elas tenham algum tipo de sentimento. Quanto tempo para você preparar cada tela? Então, eu não sou uma artista que demora muito, para ser sincera. Essa exposição tem 13 telas, mas tem mais umas 5 ou 6 que ficaram, porque nunca vão todas, né? A gente faz seleção. Foram 2 meses. 2 meses para fazer todas? Só que eu entro no ateliê às 10 da manhã e eu saio às 10h30, 11 horas da noite. Você realmente tem um tempo de dedicação para que isso dê certo, Quando eu vou preparar uma exposição, primeiro vem todo o processo de criação, vem todo o processo de pesquisa, desde o tema. Aí depois você começa rabiscos e depois, quando vai para produção, aí é intenso. Eu quero saber a sua opinião e eu quero entender um pouco sobre esse acesso, a importância desse acesso à arte. Infelizmente, quando a gente fala a respeito da leitura, a gente sabe que o Brasil não está batendo recordes bons, não. Inclusive, muitas livrarias aqui em São Paulo eu percebi fechando, em shopping, em vários locais, rifando praticamente todos os livros, vendendo super barato, e isso me entristeceu demais. Eu sei que é uma realidade que tem acontecido em vários estados. E quando a gente fala da leitura, quando a gente fala de obras importantes, perceber esse distanciamento da população me preocupa tanto. Como que você vê essas questões, André? Eu fico muito triste, porque eu percebo, inclusive, nos meus próprios filhos. Eu vejo isso dentro de casa. Qual a idade deles? 13 e 15. E eles não pegam um livro. Ela falou as crianças, eles têm 13 e 15, maravilhoso. Não adianta, eles vão ser crianças sempre, né? Certeza. Você vai ver, eles vão ser sempre crianças. Certeza. E eles não pegam um livro.
E não é por falta de incentivo, de incentivo, não é por falta de livros. Eu amo livros. Eu acabei de voltar de viagem, estava estudando e eu voltei com uma mala. Eu tive que comprar uma mala para trazer livros, que eles pesam. E me deixa muito triste, mas eu acho que parte disso, a própria educação, as escolas têm um certo peso, porque até hoje continuam se colocando os mesmos livros que a gente leu lá atrás. E para um adolescente que hoje tem um mundo digital na mão, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok, é cultura, mas é muito complexo para eles. Eles não conseguem nem entender aquele mundo. Eles não conseguem entender o telefone de disco. Verdade. Né? É muito distante. Exatamente. Né, da realidade deles. Então eu acho que a escola precisava atrair eles para um mundo mais próximo, não deixar a cultura de lado, obviamente, mas vamos trabalhar de uma outra forma, vamos colocar assuntos mais atuais. Mesclar, de repente, né? Exatamente. Vamos fazer um release que ele entenda o livro, porque até a escrita é muito diferente da nossa. A nossa língua já sofreu várias reformas desde então. Mas eu sinto, mesmo viajando e você estando fora, você vê nos outros lugares as pessoas muito com livros, no metrô, nos trens, né? Aqui a gente vê as pessoas com fone de ouvido, né? Com fone de ouvido e telefone, o tempo todo. Então, assim, eu fico muito triste com isso. Eu acho que precisava se buscar uma forma de trazer essa juventude mais para a leitura. Você falou das suas avós, aqui a gente tem quase todos os dias no programa o quadro de artesanato. Nós temos aqui várias artes das nossas artesãs, inclusive expostas, e eu fico muito feliz nesse aspecto por ver. Muitas pessoas conversam comigo, Andréa, e falam que estiveram em um momento da vida profissional em que as coisas deram errado, ou ficaram desempregadas, ou que as coisas estavam dando certo e falaram, olha, eu quis fazer aquilo que eu amo, eu dei um basta e fui me dedicar ao artesanato. E hoje a gente vê galvanizado, a gente vê madeira, a gente vê ferragens de vários tipos, a gente vê papel, a gente vê tecido, é de plástico, é de tudo que é utilizado para se fazer artesanato. E por mais que as pessoas achem que está muito distante, de repente, de ir a uma exposição, é arte também, não é, André? Também é arte, é uma forma de arte, não deixa de ser. É uma arte, uma cultura popular. Pode complementar. É uma cultura popular, não deixa de ser. E quando você fala das suas avós, o que elas faziam? Conta um pouco pra gente, até pra saber dessa sua bagagem. As duas foram donas de casa, mães, esposas, e as duas se dedicavam. Uma tive muito pouco contato, que ela infelizmente faleceu, era muito nova. Mas a mãe do meu pai, ela era costureira, fazia vestido de noiva. Ai, que lindo. Já é uma arte também, né? Uma arte. Ela fazia vestido totalmente bordado à mão. E ela bordava, ela fazia tricô, ela fazia crochê, ela fazia flores de papel, ela pintava, ela fazia flores de... Antigamente tinha umas flores tipo de um acrílico que eles faziam. Ela sempre foi artesã. Você acha que tem essa veia artística de alguma maneira? Você acha que você puxou isso de alguma forma? Isso passa. A minha filha, desde os 9 anos, fala que vai ser designer de joias. Ela já faz curso de desenho, faz curso de língua para poder fazer a faculdade onde ela quer. Está fazendo caligrafia, me pediu para trazer de viagem canetas. Canetas de ponta, bico de pena, para fazer caligrafia. Então bico de pena, lembrei do papel canção e do bico de pena que a gente usava, e nanquim, que a gente usava muito na escola, né? Papel vegetal, fazer mapa. E aí eu queria fazer essa pergunta para você, do que você acompanhou da época em que você estudou, agora na época dos seus filhos. Esse conteúdo artístico que a gente tem na escola é suficiente para nos despertar a cultura? É lógico, quem já tem essa veia pulsando como você já tinha, vai ter mais facilidade. Mas para quem não teria essa veia pulsante, para as outras pessoas, o conteúdo da escola é suficiente? Eu acho que não, eu acho que ele podia ser bem melhorado, mas ele já melhorou. Porque de quando a gente fazia na escola era tinta, papel, pincel. Hoje ele já tem uma história da arte, ele já tem matéria teórica que a gente não teve. Eu não me lembro de ter estudado nada, nenhum artista na época de escola. Era bem pinturinha, desenhinho. O que a gente, na minha época, e eu estudei em escola pública também, o que eu conheci de Tarsila ou até de outros artistas plásticos ou até mesmo, tudo foi literatura. Sim. Agora, na aula de artes em si, era outra coisa, fazer né? bonequinho com tubinho de Yakult, bonequinho de não sei o quê, lã.
muito legal. Não acho que deva deixar de ser. Pode estimular a criatividade e ter a sua importância, mas né? eu acho que a carga teórica também é necessária, porque estimula mesmo porque não deixa de ser história. A história da arte está completamente interligada com a nossa história, com os movimentos históricos. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Para quem quiser fazer uma visita à sua exposição, está em Santos? Estou em Santos até domingo. Ah, então ainda dá tempo, ó. Para quem quiser entrar em contato, muita gente de férias também, de repente dá uma passadinha por lá, né? Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Insta da Andréia, que é @andreaaraújo.art, certo? Certo. Obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigada eu para você também. E agora a gente tem matéria que a nossa repórter preparou para nós, vamos conferir. Tarsila do Amaral dispensa apresentações. Ela está entre uma das maiores artistas da pintura brasileira, ao lado de Cândido Portinari, Di Cavalcanti e José Pansetti. Foi responsável pela primeira fase do chamado movimento modernista, dando vida ao quadro Abapuru, um dos mais famosos da cultura nacional em 1928, juntamente com Anita Malfatti. Nascida em Capivari no ano de 1886, os traços de Tarsila sempre foram marcados pela intensidade e tons fortes que, na visão de especialistas, reflete sua intensidade rebelde e contestadora, algo diferente para o tempo em que viveu. A arte de Tarsila pode ser vista no mundo inteiro, mas até o dia 28 de julho você pode vir aqui no Museu de Arte de São Paulo e conferir cerca de 100 quadros da artista. Chamada Tarsila Popular, as obras estão disponíveis para visitação no MASP, com entrada franca às terças-feiras. Para maiores informações, basta acessar o site do Museu de Artes de São Paulo.